Olá pessoal, vamos lá? Vamos continuar a nossa revisão do primeiro semestre, tá? Então, a gente parou no item 7, né? Vamos agora falar do item oitavo, tá bom? Não ligue muito, tem alguns barulhos aqui, meio externo, mas não ligue não, isso é um processo normal, né? A gente está na nossa casa, assim acontece isso, principalmente com os vizinhos aqui no lado, tá bom? Então vamos lá. O oitavo, gente, fala de... é um item que fala, tem uma imagem, né? Aqui de um homem negro com um homem branco, né? Então, celebrando aqui a abolição da escravidão. Na verdade, esse cartaz ele foi uma espécie de homenagem, uma forma de homenagear a abolição da escravidão, tá? Aí, o comando da questão tem a ver muito com a ideia do Florestan Fernandes, que é aquele sociólogo que fala sobre a questão da dificuldade do negro de se integrar na sociedade de classe após a escravidão, né? Então a imagem aqui ela é meio ufanista, né? Ela é até um tanto romântica, porque fala de uma celebração pós-abolição entre brancos e negros, como se estivessem numa mesma condição, né? O que não mostra, na verdade, o quanto o ex-escravo passou dificuldades devido justamente à sua condição social, né? Que ele foi jogado numa sociedade de classe, sem nenhum tipo de preparo, de amparo, alguma coisa dessa natureza. Baseado nisso, gente, pegando a ideia da imagem aqui, a gente vai perceber perfeitamente que a alternativa correta seria justamente a letra E. O homem... Não, minto, não. A letra D de dado, a ideia da democracia racial. Porque a questão do item é que mostra a questão da imagem, né? E uma ideia de uma celebração, que lembra muito aquela ideia falsa da democracia racial, de que brancos, negros, índios vivem numa mesma condição social, que não procede. Então, a alternativa correta aqui, dentro de uma ideia ufanista, romântica, né, da imagem, né, seria perfeitamente a letra D de dado, a ideia de democracia racial. É isso que a imagem mostra, passa pra gente, tá bom? Gente, a nona, não tem muita bronca aqui não. A nona está relacionada ao quê? Um comportamento, a ideia do comportamento das pessoas, cada vez mais nessa cultura do fitness, essa cultura, por exemplo, do cuidar do corpo, do Cooper, né? Correr, né? A ideia, por exemplo, de um tipo de cultura muito ligado à sociedade que exalta, que enfatiza, que valoriza o corpo belo, o corpo bem definido, o corpo magro, né? Então é um padrão. Então, se está falando de um padrão da sociedade, né, a gente vai verificar que um autor que fala muito sobre isso é o Durkheim. E o Durkheim parte da ideia de que os padrões culturais ele parte de um modelo de fato social. Fato social são normas, são regras, são comportamentos, é um conceito de beleza, é uma moda, é tudo aquilo que a sociedade ela reproduz e desenvolve e joga aos indivíduos. Então, partindo desse princípio, gente, você vai perceber que a alternativa correta aqui, sem problema, sem trauma, com certeza é a letra A. Um padrão de comportamento que pode ser chamado de fato social. Essa seria a nossa alternativa correta. Beleza? Vamos para a próxima, gente. A próxima é um item que ele serve tanto para a sociologia como também para a geografia. Ele está falando aqui basicamente do que? De um modelo econômico, hoje muito comum, que tem a ver muito com a ideia das pessoas fazerem atividades informais, né? Uma atividade autônoma ligado a uma estrutura de plataforma digital. Né? A ideia dos iFood da vida, os Ubers e assim vai. Então tu vai perceber que é um tipo de economia, um tipo de modelo econômico que ele se caracteriza por uma produção não rígida, como o Fordismo e o Taylorismo destacavam, né? Produção em massa para consumo em massa. Não. É um modelo de produção flexível. Só que é uma flexibilidade que não tem a ver com a terceira revolução industrial do toyotismo. Porque no toyotismo, no modelo que era um modelo flexível, você vai ter, na verdade, o quê? Um aumento do desemprego, é fato, tá? Mas quando se fala da tecnologia, você está falando ali muito sobre automação e robótica. Né? Automação e robótica. E aqui esse modelo que está sendo mencionado, que está sendo destacado, do trabalho autônomo, está muito ligado a plataformas digitais.
Então, se são plataformas digitais, sistema de nuvens, é um outro processo, é um outro modelo de flexibilidade que não tem a ver basicamente com a flexibilidade do toyotismo, que é a terceira revolução industrial. Tem mais a ver com a quarta revolução industrial, que a gente vai chamar aqui de economia sob demanda. E o que é economia sob demanda? É um tipo de economia, um tipo de produção, aonde você tem o quê? Um maior número de trabalhadores que não são amparados as leis laborais, as leis trabalhistas, né? Eles vivem dentro de um modelo que a gente pode chamar aqui de modelo de autônomo, informal, tá? Eles não são amparados pelas leis trabalhistas, e aí nesse processo a gente vai verificar, na verdade, que a economia sob demanda, ela se caracteriza por isso, ou seja, modelos digitais. Um indivíduo que vai fazer o quê? Uma economia, chamada de economia de bico, né? Que são justamente esses modelos de caráter digital que cada vez fazem parte da realidade e que apresentam uma estrutura muito desigual, porque os salários são baixíssimos, né? Não tem nem salário, é uma remuneração muito baixa, né? Que alguns autores chamam isso aí, inclusive até de um modelo de exploração excessiva, né? O que a gente pode chamar aqui de indivíduos dentro de uma exclusão social e do ponto de vista econômico também. Tá bom? Então a alternativa correta aqui seria o quê? A letra C, modelo chamado de economia sob demanda. Emergência de uma economia de bicos medidos pelo acesso a aplicativos. Tá bom? Então, o chamado de precarização do trabalho. Né? O conceito de precarização do trabalho. Tá bom? Vamos pro próximo. A 11ª basicamente fala sobre como funcionava a cultura de uma sociedade feudal. A cultura de uma sociedade feudal, ela está muito ligada a um modelo coletivo e não individualista. A sociedade capitalista industrial, ela se propõe ao modelo individualista, a meritocracia, eu sou o melhor, eu vou buscar o melhor. E os modelos das sociedades antigas e feudais, ela parte de um modelo coletivo, de modelo de que o indivíduo ele não deve ser mais importante do que os outros ou do que a coletividade, mas da ideia de que ele se engloba dentro da coletividade. Então, a gente está falando, por exemplo, de modelos econômicos também, que o Durkheim, o sociólogo francês, ele denominava isso de solidariedade. Quer dizer, as sociedades elas vivem dentro de modelos solidários. Só que a solidariedade aqui não é um modelo solidário de uma tendência cristã, não é isso. Solidariedade é você precisar de outros indivíduos para fazer uma atividade, uma produção. É nesse sentido. Então a solidariedade ela pode ser mecânica, sociedades simples, pequenas, coletivas, mais integradas, e solidariedade orgânica, modelo também integrado, mas com muito mais individualismo, muito mais ligado aos processos tecnológicos e industriais que tem a ver com a nossa sociedade. Então, se a gente avaliar aqui, a alternativa que estaria mais adequada à ideia de sociedades feudais, sem dúvida nenhuma, está relacionada à letra C, afirmação mecânica de sociedade simples, a famosa solidariedade mecânica, típico de sociedades antigas e sociedades feudais, onde a coletividade é mais importante do que o indivíduo. Tá bom? Vamos lá, gente. 12ª, nós temos aqui uma característica que é cada vez mais comum, que são essas grandes empresas tecnológicas criando modelos de monitoramento, né? Existem alguns autores que eles usam até um novo termo para isso, eles chamam isso de economia de monitoramento, ou capitalismo de monitoramento, que é um capitalismo ligado a estruturas digitais, onde tudo o que você faz está ligado ao monitoramento dessas grandes empresas, tipo Google, tipo Facebook, essas grandes empresas tecnológicas. Então, na verdade, esse modelo de monitoramento, economia de monitoramento, digamos assim, tem até uma autora, a Helena Shoshovs, que ela fala sobre isso, sobre essa ideia de que agora os modelos tecnológicos, eles criam sistemas digitais, mas também sistemas digitais que visam te controlar, te monitorar no teu gosto, naquilo que tu quer, naquilo que tu acha mais interessante. E no caso aqui fala muito sobre o caso, por exemplo, do serviço do Google, né, ligado justamente à ideia de aqueles carros de localização, muito comum, muito comum e que foi muito usado durante muito tempo pelo Google. Então, se a gente avaliar com calma, né, aqui é até uma questão de interpretação de texto, a alternativa correta também, a letra C, a ampliação da influência das grandes empresas de tecnologia
no controle de dados de pessoas. Essa seria a alternativa correta. Beleza? Isso aqui é sem problema, isso aqui está tranquilo. Né? A 13ª fala sobre a peste negra. Né? Fala sobre como as pessoas elas interpretavam, na Idade Média, essa pandemia que matou mais de um terço da população europeia. Na época, né, havia aquela ideia de que, como nós estamos falando de uma epidemia, numa sociedade absolutamente religiosa, muito ligada aos modelos religiosos, as pessoas achavam, entendiam que aquilo ali tinha muito a ver com o castigo de Deus. Era uma interpretação da época, normal, absolutamente normal. Então, se a gente avaliar com calma, né, o item faz uma relação com a tese do Augusto Comte, chamada Lei dos Três Estágios, de que a sociedade passa por estágios de evolução. E no caso aqui, interpretando, tu vai verificar que a alternativa que estaria de acordo seria aquela ligada ao estágio teológico. Teológico, teo, Deus, a ideia de que as pessoas vão interpretar os fenômenos sociais, físicos, ligado a uma questão que religiosa, transcendental. Então, nesse sentido, a peste negra seria uma espécie de castigo de Deus. Alternativa correta, letra C. A 14ª, nós temos, na verdade, aqui o que? Um modelo ligado a gente pode chamar aqui de a 14ª, fala sobre a tecnologia. Como a tecnologia, ela está cada vez, as empresas, né, elas investem cada vez mais em tecnologia. Esse investimento é maciço. E existe uma filosofia, uma ideia do porquê há esse investimento. Por que um investimento tão grande de tecnologia dentro dos modelos de produção? Ora, não é porque há uma aversão ao ser humano. Não é porque as empresas elas querem acabar com os empregos dos seres humanos. Aqui é uma questão de diminuição de custo, só isso. É uma questão de diminuição de custo. Então, por exemplo, essas empresas, hoje em dia, dentro do ponto de vista da automação, da robótica e também do modelo digitais, fazem investimentos com propósito. Qual é o propósito central aqui? Diminuir custo. Esse é o ponto central. Tá? Não é uma coisa, é uma ideia de demoníaca contra as pessoas. Não, basicamente é diminuição de custo. E diminuição de custo basicamente tem a ver com investimento muito grande em tecnologia, principalmente em modelos digitais. Então, se a gente avaliar com calma, a alternativa que estaria mais de acordo seria a letra B de bola. Diminuir custos desnecessários. É isso que as empresas fazem. Investir em tecnologia não é ser contra o ser humano. Investir em tecnologia é diminuição de custos. Isso é uma coisa que as empresas fazem cada vez mais. E é um processo que tende a aumentar. Por isso que você tem um fenômeno do desemprego estrutural cada vez mais em voga. Tá bom? E finalmente, gente, a nossa última, né, fala sobre a ideia a tese do Augusto Comte, né, sobre o positivismo. O positivismo é um modelo que ele tem um caráter ligado às ciências, aos modelos de sentido racionais. Quando se fala no positivismo, é um modelo que ele exalta, do ponto de vista político, a questão da ordem, do progresso, daí a ideia da nossa bandeira nacional ligada a modelos positivistas, né? A nossa república ligada ao modelo positivista. Entretanto, também a ideia de que o positivismo parte de um modelo ligado à valorização da república, ao investimento em tecnologia, industrialização. Então, modelos positivistas, eles são modelos racionais, eles são modelos tecnológicos. Eles são modelos da modernidade. Isso é a questão do positivismo. Logo, além de um modelo conservador, o positivismo também é um modelo tecnológico, racional e científico. Alternativa correta, letra E, ou E. Seria isso. Pessoal, é isso. Ficamos hoje por aqui. Nós conseguimos concluir a nossa revisão ligados a alguns itens que foram dados, alguns temas que foram abordados no nosso primeiro semestre. Tá legal? Um abraço a todos, até mais e tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tchau, gente!